dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é Leide Miranda, falando juntamente com Fábio, meu esposo. Nós somos de Sinop, no Mato Grosso. Estivemos no Vitrine do Lago, nas imediações de Colinas do Sul e Niquelândia, no interior do grandioso estado do Goiás. E foi muito bom. Queremos dizer aos irmãos e agradecê-los pela acolhida, pelo calor humano, pelo tudo que recebemos de vocês, e aprendemos muito aí, especialmente com relação aos propósitos do Senhor para o seu povo nestes últimos dias. Que Ele nos prepare e prepare muito mais ao irmão para receber tantos quantos quiserem participar do projeto. Irmão Rafael, também quero agradecer a oportunidade de ter conhecido o projeto que o senhor está desenvolvendo aí e me dizer que fiquei muito impressionado com a grandiosidade do local, com as belezas naturais, e dizer que a gente sentiu-se muito feliz aí esses dias que ficamos com o senhor aí. Estamos orando pelo projeto e que Deus possa abençoar a todos. Muito obrigada. Obrigado. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É uma enorme satisfação para mim poder revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de abrirmos esse tema de hoje, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma lição que Tu preparaste para nós e nos traz para que nela possamos encontrar o sustento para a nossa fé. Te pedimos que nos conduza durante o estudo, nos ilumine e nos inspire com o Teu Santo Espírito para a devida compreensão e prática e ensino do tema que estudaremos. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A mensagem da cruz. Irmãos, é um tema que não deixa de ser delicado, porque, na realidade, a cruz é um pedaço de madeira. E, lamentavelmente, uma madeira que foi usada para maltratar o Filho de Deus. E o inimigo, através de suas potestades da maldade, ele acabou se especializando ao longo da sua existência em enganos terríveis. E esse aqui é um dos que ele tem usado para arrastar multidões à idolatria, a cruz de Cristo. Nós estudaremos essa lição dessa semana, tirando desse tema toda a delicadeza que o tema requer e toda a sabedoria que o tema nos expõe através da palavra de Deus. Observem que aqui nós temos o texto de abertura, baseado em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, que diz o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz e não a cruz. Entendeu? A cruz sacrificou nosso Salvador. A maldade dos seres caídos se exibiu nesse instrumento de execução, esse instrumento de suplício, e maltratou o Filho de Deus. A cruz é vergonhosa, ela não tem poder de nada, é um pedaço de pau que foi usado para executar criminosos, especialmente de crimes hediondos. E o nosso Salvador foi humilhado nesse pedaço de madeira. Portanto, nós precisamos ter muita cautela ao observarmos isso e não confundirmos as coisas conforme o diabo faz com que a maioria dos seres caídos confundam a verdade com o engano. Misturem e saia confuso. Quando perceber, estão escrevendo, estão falando coisas que não têm nada a ver com a verdade. Presta bem atenção. Olha o segundo tema. O Evangelho da Cruz. Irmãos, o Evangelho
na cruz foi algo extraordinário. O que foi feito naquele pedaço de madeira é algo extraordinário. Mas a cruz em si, não. Ela não tem valor nenhum, muito pelo contrário. É algo maldito, horrível, porque maltratou o nosso Criador. Em momento algum, o nosso Salvador exaltaria esse instrumento de suplício e de execução. E o nosso Salvador mostrou e se submeteu a esse sacrifício porque Ele veio para me resgatar a mim e a você, para pagar o preço. E o preço não é cruz. A cruz levava as pessoas ao sono da morte, e não à morte. A morte, biblicamente falando, para Deus é absoluta, tanto vida quanto morte. O pecado, para ser pago a penalidade, o preço pelo pecado, deveria ter sangue. Sem sangue não há remissão de pecados. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, chegaram à conclusão de que, em plena harmonia, exporiam seu amor aos seres caídos, porque os não caídos nunca tiveram dúvida. Mas os seres caídos manifestaram dúvidas. Por isso ficava dividido entre servir e não servir a Deus. E Deus trabalhou o tempo todo nos seres caídos para esclarecer o suficiente para que eles não tivessem dúvidas. Mas Satanás, por sua vez, não deu mole. Trabalha o tempo todo especializando em enganos, e formas de engano que levem as pessoas a tropeçarem na verdade e mergulharem no engano o tempo todo. E isso é sério. Observem aqui no verso 18, que nós estudamos o tema de abertura, onde nós estamos estudando esse segundo tema, que a palavra da cruz é o poder de Deus, e não a cruz, irmão. A palavra da cruz, qual foi a palavra da cruz? Cristo, e esse crucificado. O que ele fez lá é que é o poder. O que ele fez na cruz, não é a cruz que tem poder, ele tem poder. O que ele fez tem poder. Viu a diferença? O terceiro tema, loucura para os que se perdem. Se nós observarmos 1 Coríntios 1, verso 20, 21, 23, 25 e o verso 27 especialmente, que eu destacaria, o verso 27 está dizendo o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias, e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas fortes. O que é as coisas fracas? O povo, o judaísmo, o povo de Deus, né? O que eles estavam esperando e o que continuam esperando até hoje? Poder, poder, glória, glória, né? Mas não entendem que para chegar na glória tem um longo caminho a ser percorrido, de lutas, de batalhas, guerras, mas com fé o justo sempre romperia. Contudo, eles esperando então algo extraordinário, né? Um Messias vindo num cavalo branco e vindo derrubando tudo e dominando o planeta. Para quem? Para uma nação que foi humilhada tantas vezes, né? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, agora Roma vinha dominando e humilhando o povo de Deus, que, segundo a promessa feita a Abraão, eles estavam ainda focados em que seria a nação preponderante da face da terra, para dominar a terra. Sim, eles entenderam o propósito. Só que para eles se destacarem como nação líder no planeta, eles precisariam, em primeiro lugar, ser uma nação exemplo, e não uma nação apostatada como vinha sendo. Quando o Messias chegou, foram incapazes de reconhecer sequer o Messias. E tudo andou na contramão. O ministério dele todo
foi recebido na contramão da liderança judaica na época. Uma loucura, né, para os que se perdem, porque era uma liderança religiosa e perdida, que Jesus chegou a ponto de chamá-los de sepulcros caiados, por fora limpinho e por dentro fedendo a rapina. E isso não mudou, continua até hoje. Eles se achavam donos da igreja na época e hoje está cheio de dono de igreja em todas as religiões do mundo, envenenados pela glória, pela visão de poder, pela visão de domínio e tudo mais. Questões de humildade, questões de sacrifício, não, essas coisas são coisas superadas, isso é passado. Qualquer faculdade que se faça no mundo hoje, quando usa a palavra poder, jamais eles conseguem imaginar a coisa vinda de Deus. Poder é isso, ó, na mentalidade do mundo e na mentalidade quase que absoluta das religiões da Terra. Muito triste isso, muito triste, porque o verdadeiro poder, aquele poder insondável que vai fazer com que o planeta inteiro, na sua maioria, venham a ranger dentes e desmaiar de terror ao assistir às coisas que acontecerão prestes à chegada e à volta de nosso Senhor. Porque o verdadeiro poder que eles imaginavam que era poder, vão ver que não vale para nada. Para nada. Então tudo que Deus fez e faz para esses donos de igreja, para esses mundanos, né, que agem dessa forma, que não buscam a verdadeira religião conectada na palavra, que não buscam o verdadeiro sentido da vida, para esses é triste, muito triste. É frustrante pensar que o propósito do Evangelho precisa atravessar caminhos tão diferentes dos caminhos que têm sido vividos por esses pretensos donos de igreja, que na realidade quem é o dono de toda e qualquer igreja que se preze como igrejas de Deus é o próprio Deus, e não seres humanos que querem manipular as ovelhas e conduzir as ovelhas com o principal propósito de tirar proveito e não de promover a obra, o avanço da pregação do Evangelho, minimizar a fome e a dor da população mundial ao redor das suas igrejas. Muito sério isso. Quarto tema, poder para os que são salvos. Tá, nós vimos então anteriormente que as coisas de Deus é loucura para os homens, mas as coisas dos homens é loucura para Deus. As doideiras que eles fazem, porque bateram de frente com a perdição. E quando então aqueles que são salvos enxergam o verdadeiro poder, como nós vimos lá na abertura do tema em 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz, a mensagem que foi pronunciada lá na cruz, aquela é a palavra de poder. É a palavra que pagou o meu e o seu preço, nos resgatou do pecado e nos garante a vida eterna. As pessoas escrever, como vimos, para que o poder da cruz não seja diminuído. É um equívoco lamentável pensar que um instrumento de suplício que maltratou o Filho de Deus possa ter poder para alguma coisa. O que tem poder não é o instrumento de suplício, o que tem poder é o que foi feito lá naquele instrumento de suplício. O sacrifício que Cristo expôs, o amor de Deus por mim e por você. Isso é que é poderoso. E não ter essa confusão na cabeça para escrever ou falar em algum momento sequer, ou
querer pendurar, outros extremistas, né? Vão e pendura nos carros, pendura no retrovisor do carro, faz adesivo, faz tatuagem no corpo, e tem cruz para tudo quanto é lado, né? Na porta das igrejas, na construção das igrejas, etc. Para mostrar que é cristão, irmãos. Nós não precisamos de colocar uma cruz na igreja. Nós precisamos de sermos marcados pelo nosso testemunho, de levar comida aos famintos, de levar visita aos presos, aos doentes, campanhas de oração para a cura desses doentes, buscando por jejum e oração que Deus possa acudir esses necessitados, pregar o Evangelho a todo o povo, tribo e língua, e não de forma seletiva, saindo, construindo igrejas que são verdadeiros impérios, que jamais uma pessoa humilde, que era a maioria absoluta que acompanhava Jesus, teria condições de entrar num lugar desse, ou teria oportunidade de frequentar um lugar desse. Bairros que precisam de igrejas para que o povo possa adorar a Deus, não tem, porque está focado em quê? Em quem vai trazer mundo, sabe? E aí no final, para quê? Para formar um quadro de fariseus antigos, que deitava e dominava a pobreza, e dominava os pobres, dominava as ovelhas. Isso mudou alguma coisa? Não foi isso que Jesus fez quando entrou lá no templo? Combater nesse tipo de conduta? Jesus está pertinho de voltar, meus amados. Ao invés de nós termos refúgios preparados para receber o povo de Deus, para estar treinando o povo de Deus para atravessar essa crise final que estamos prestes a enfrentar claramente, não, é construindo igrejas, igrejas enormes, templos faraônicos, né? E a pregação do Evangelho? Cadê? Para onde que está indo mesmo? Só na televisão, só na internet? E durante a crise, como é que vai fazer? Hora que o sistema de comunicação for combatido, hora que a perseguição apertar, aí para onde que vai hoje os que estão nesse conforto das igrejas? Cadê os refúgios? Cadê o lugar para o povo de Deus adorar em espírito e em verdade, preparando de fato para receber o Senhor nas nuvens dos céus? Fazer as coisas de última hora vai adiantar. E é curioso, sabe, irmãos, que quem fala esse tipo de coisa hoje, a impressão que dá é a mesma visão que dá o que o Messias veio fazer no mundo. Com toda aquela humildade e simplicidade dele, a forma com que ele caminhou, evangelizou, viveu, conviveu com todos, e termina sendo vítima de injustiças, sendo executado em cima de um madeiro. Pior forma de punição contra crimes hediondos foi a forma que foi tratado em cima da cruz. E ainda assim mesmo, hoje a cruz tem sido exaltada, instrumento de suplício tem sido exaltado, enquanto o que foi feito lá tem sido esquecido e confundido e atirado no engano, que é o que mais precisa de ser entendido, o que foi feito lá na cruz. Se a cruz fosse um instrumento de poder, meus irmãos, ela estaria aí intacta até hoje, sem poder nenhum. É uma madeira maldita que judiou, que maltratou, que executou o nosso Criador. Atingiu de cheia Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, por outro lado, como ele não tinha pecado, ele ressuscitou e mostrou de fato o poder dele ao ser erguido da terra. Ele foi erguido da sepultura, porque ele não tinha pecado. Foi humilhado e foi exaltado. Todo que se humilhar será exaltado.
Todo que se exalta hoje vai ser humilhado amanhã. Se a gente olhar no 1 Coríntios, capítulo 1, e o verso 17, antes do verso 18, né? Ele está falando da palavra da cruz, né? O verso 17 está dizendo para que a cruz de Cristo não seja vã. Mas o que foi feito na cruz de Cristo não seja vã. Esse é o verdadeiro sentido. O que foi feito lá não seja em vão. Porque se nós ficarmos conectados à cruz, nós não estamos conectados com Cristo. Nós temos que estar conectados com Cristo. A cruz é algo horrendo. Não tem nada de santo ali, não tem nada de bonito ali. Muito pelo contrário. O que foi feito nela é maravilha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie por mim e por ti. Por isso que no 5º tema, um Messias crucificado. Aqui está a barbaridade, né? É estarrecedor realmente, é embaraçoso, muito embaraçoso demais. O povo de Deus tendo sofrido tanto na sua história, tantos povos que já tinham dominado Israel, por causa das apostasias de Israel, Deus permitia eles serem levados para outras nações e sofrerem opressões, para aprender através da dor que eles estavam apostatados, e após eles acordarem, Deus permitia eles voltar para a terra deles. Assim, várias nações oprimiram Israel, e agora estava na mão do Império Romano. Que ódio que eles tinham do Império Romano. E saber que cada imposto que eles eram obrigados a pagar, e impostos pesados, era para manter o luxo desse império. Tendo a cidade deles, tinha que, como se fosse pagando aluguel para viver na cidade deles, no que é deles, o que lhes pertence. E um império que vinha dominando e oprimindo o povo de Deus. De novo, e aparece o Messias ali. Quando o Messias aparece, eles imaginaram outro tipo de Messias, né? Alguém que pudesse derrubar o Império Romano e impor a autoridade divina de forma absoluta sobre a face da terra. Mas isso, que era o propósito realmente dito a Abraão e a sua descendência, aonde os profetas mostram, esse propósito só se cumprirá na Nova Jerusalém. Porque na Jerusalém velha não teve jeito. Porque ele veio para que era seus, e os seus não o quiseram, não o reconheceram, não o identificaram. Muito pelo contrário, o odiaram. E exigiram do império dominante a morte dele, a execução dele, sem ter culpa de nada. Ele, sendo a justiça do universo, foi maltratado pela injustiça de suas criaturas. Seres caídos que perderam o rumo da salvação. Isso continua. As pessoas estão preocupadas em poder, mas não estão preocupadas com o poder salvador, criador e mantenedor. Não estão focados nisso. A mente está totalmente deslocada do verdadeiro sentido. Se tiver um pouquinho de conforto financeiro, já está muito bom, já é poder. Pense nisso. Pense nisso. Estamos prestes a enfrentar a maior crise que o mundo já conheceu. Prestes, mais prestes do que possa imaginar. E como? Como enfrentaremos? Com a mente totalmente despreparada para atravessar essa última grande crise, alinhada na profecia da palavra de Deus. Tão chocante quanto foi eles entenderem na marra o propósito do sacrifício de Cristo, vendo-o ressuscitado, e vergonhosamente tendo que perseguir a igreja para encobrir as ações, tentando encobrir as ações
do próprio Deus na terra, encobrir os rastros do amor de Deus. Do mesmo jeito, hoje, quando estourar de fato, que aquela crise que teve em 2020, lembra pra cá, aquele negócio que acabou gerando um tal de picadinha, aquelas coisas todas, e foi uma mortandade sobre a face da terra, e guerra nenhuma matou tanta gente que matou naquela mortandade, está matando até hoje. Irmãos, o que está para se apresentar diante de nós, quem não estiver num lugar preparado por Deus para enfrentar, não suportará a crise. É muito grave. Muito grave. O choque será grande demais, o desespero grande demais. Por isso que Jesus falou, vai haver choro e ranger de dente. Homens desmaiarão de terror ante as coisas que acontecerão a esse mundo. E as pessoas estão pagando para ver. Como ficará a carne? Irmãos, não é fácil. Sabe, irmãos, se o que eu estou falando estiver errado, a Bíblia toda está errada. A minha vida toda está tudo errado. Sabe por quê? Porque tudo que foi falado na profecia, tudo aconteceu até hoje, em milhares e milhares de anos. E isso que eu estou falando agora, estou falando baseado na palavra de Deus. É um alinhamento absoluto do sermão profético. E está diante dos nossos olhos. Todos estão vendo o que está acontecendo no mundo, o que aconteceu e o que vai acontecer. Mas está pagando para ver. E quando a crise de fato estourar, aqueles que não estão preparados, que é a maioria, aqueles, a hora que perceber que dinheiro não vale mais nada, comunicação não vale mais nada, e ele não tomou providência de ter um lugar para estar em comunidade, uns cuidando dos outros, que coisa que será grave. Será tão chocante quanto foi para a liderança da igreja dos dias de Cristo assistir tudo que o Messias fez, o que ele passou na cruz e depois da cruz. Ressuscitou mais 40 dias e pessoas sendo curadas, pessoas sendo evangelizadas, convertendo pessoas em todo o canto da terra, dos menores aos maiores. Ficaram chocados, maravilhados. Mas os que se convertiam, amém. Os que não se convertiam, continuavam na perdição. E hoje, a mesma coisa. Se a crise estourar, pum! Cadê? Cadê o meu preparo? Cadê a Bíblia que eu estudei a vida toda? Para que serviu? Para que serviu tudo que eu fiz? Quantos irmãos, algumas pessoas se têm dedicado nesse foco de preparar um lugar para o povo de Deus, que às vezes podia estar andando com um carro novo, podia estar com todo o conforto, tem lutado. Quantos têm lutado pela fé para poder preparar um lugar para receber o povo de Deus? Irmãos, tudo que Jesus fez na cruz foi para evitar que eu e você fiquemos nesse mundo vivendo de susto, vivendo de choques, sendo vítimas de potestades de maldade que fica manipulando efeito manada sobre a face da terra, sendo usado nas mãos plenas dos inimigos, sendo membros das potestades da maldade, ocasionando situações horríveis para a população mundial, com um propósito focado
de domínio, manipulação, genocídio e tudo mais. Nós precisamos estarmos acordados para o motivo de fato que o Messias veio e pagou tudo o que pagou para salvar a mim e a você. Não foi para a gente ficar vivendo no sufoco e no desespero. É nos preparando para sermos fortes o suficiente para concluirmos com a nossa missão e evangelizando o mundo ao nosso redor, preparando outros para a breve volta de Jesus. E estarmos todos salvos. Pense nisso amanhã. Pense nisso amanhã. O sexto tema, Cristo, poder e sabedoria de Deus. E isso aqui, meus irmãos, é o foco do ministério de Cristo aqui. É o foco do Messias quando ele está hoje, nos nossos dias. Mostrar que ele, o Messias, é o poder vivo. Ele é o Deus do impossível. O que diz 1 Coríntios 1,18 e 1 Coríntios 1,24 é exatamente isso. Para que nós que somos salvos, somos presentes, somos salvos. Isso é poder de Deus. Para todos nós que fomos chamados. Cristo é poder de Deus. Mesmo lá na cruz, o amor de Deus ficou explícito, mais do que nunca. Mesmo lá na cruz. Sétimo tema, um grande paradoxo. Queria citar um texto reservado a todas as nações, da página 596 à página 609, um trechinho muito legal. Olha o que diz. Na mente de multidões que vivem atualmente, a cruz do Calvário está cercada de sagradas recordações. Coisas santas são associadas com as coisas da crucifixão. Mas nos dias de Paulo, a cruz era olhada com sentimento de repulso e horror. Exaltar como salvador da humanidade aquele que havia encontrado a morte sobre a cruz poderia naturalmente despertar zombaria e oposição. Pensa o tanto que foi paradoxal mostrar que o Messias foi parar numa cruz. Mas o que mostrava o outro lado desse paradoxo foi justamente a ressurreição dele. De fato, ele foi por causa da maldade da humanidade. Maldade das suas criaturas, maldade da liderança da igreja dele, que fez o que fez com ele. Mas ele respondeu, ressuscitando dos mortos, mostrando aonde está a verdadeira fonte do poder. Santo Deus, muito obrigado pelo êxito de sua missão em nossas vidas, pelo preço pago por nossas vidas. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Capacita-nos a devida compreensão do teu ministério, do teu propósito neste mundo, do qual veio para pagar o meu preço de todos nós, Senhor. Capacita-nos a que entendamos isso e que tenhamos condição de ensinar isso àqueles que nos cercam. Prepare-nos para o teu reino. Dai-nos a fé necessária para que, como justos, possamos romper em tempo oportuno a grande crise antes que ela nos pegue. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor.